Olá, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o professor Marco Antônio aqui com vocês. Infelizmente, aconteceu um probleminha com o professor Luciano, ele não pôde dar essa última aula para vocês, essa revisão com vocês. Mas vamos lá. E perguntando para alguns alunos quais eram os capítulos que ele tinha mais dificuldade, eles falaram que geralmente eram os assuntos referentes a modelo de produção, o Fordismo e o Toyotismo, e para falar um pouquinho sobre os tipos de blocos econômicos, tá bom? Isso que a gente vai abordar nessa videoaula aqui para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, que eu vou falar, vocês vão observar bem aqui no livro de vocês, na página... Tá aqui, na página 78, tá bom? 78. Só que, claro, para poder eu chegar a falar de Fordismo, a gente primeiro vai ter que entender o cenário do que aconteceu para chegar até lá. A gente sabe que houve o processo, por exemplo, de Revolução Industrial, que ocorreu lá no século XVIII, na Inglaterra, e aí, no século XIX, vem o segundo processo de Revolução Industrial, e aí até chegar, por exemplo, nos modelos de produção. Que modelos de produção são esses? Os modelos de produção, ele, na verdade, o próprio nome está dizendo, é modelo de produção, modelo de produzir. Como eu vou produzir determinado artigo? Nós temos que observar que nós estamos falando de uma indústria. E na indústria, tudo se produz o mais rápido possível. Não é isso? E naquela época em que a Revolução Industrial, por exemplo, ela foi desenvolvida, se você for observar, existia a preocupação de que você pudesse produzir mais rápido e gastando cada vez menos. E, professor, aconteceu isso? Aconteceu. Tanto é que você vai observar exatamente que o processo de Revolução Industrial, ele acelera exatamente isso, a forma como você vai produzir um determinado produto, um determinado artigo. Então, o que acontece? Algumas pessoas foram designadas exatamente para estudar o comportamento dos operários. Dentre eles, por exemplo, nós podemos destacar Taylor. E Taylor, por exemplo, ele estudou todo o comportamento possível de um profissional. E ele observou exatamente que você fazendo com que o trabalhador pudesse ganhar mais e trabalhando menos, ele, na verdade, trabalhava mais motivado e poderia ter uma produtividade muito maior. E, claro, mas para eu pagar mais, olha só, e fazer com que minha produção aumente, eu tenho que atrelar as duas coisas, eu tenho que fazer com que elas possam caminhar juntas. E o que foi que eles pensaram? Bom, vamos colocar alguma coisa que possa fazer com que a gente não perca tempo, porque tempo é dinheiro. Então, a partir daí surge exatamente essa mentalidade, essa frasezinha, tempo é dinheiro. Então, começa a ser introduzida nas linhas de montagem a famosa esteira, onde você colocaria o produto, passaria circulando por uma esteira, certo? Até chegar, por exemplo, nos outros funcionários. E cada operário, cada trabalhador, exercia apenas uma única função, ou seja, era um trabalho específico. Pessoal, o senhor está falando de quê? Estou falando do modelo fordista, desenvolvido, por exemplo, nas indústrias Ford, nos Estados Unidos, das montadoras de veículo. E, professor, como é que surgiu, por exemplo, esse modelo fordista? Esse modelo fordista surge exatamente a partir dessa necessidade de você produzir mais rápido, com menor gasto. E, professor, deu certo, por exemplo, essa produção? Deu. Tanto é, por exemplo, que até hoje não ocorre esse tipo de produção. Muitas indústrias alimentícias ainda trabalham dessa forma. Como? Modelo de produção em massa. O que caracteriza esse modelo de produção em massa? É um modelo, por exemplo, em que você vai utilizar a estocagem. Você vai estocar o produto que você produziu. Você produz em grande quantidade, coloca no estoque, depois leva para o comércio vender. Então, o modelo fordista tem isso com ele. De quê? Da mega produção. E, claro, além disso, por exemplo, o modelo fordista, a gente pode dizer que ele ajudou na concentração de capital, no acúmulo de capital. E que mais tarde veio exatamente a trazer uma grande crise, que foi a crise de 29. Mas aí vem a pergunta, professor, mas o que levou a essa crise de 29? Será que foi só essa mega produção? Aí vem aquela grande discussão, dos chamados keynesianos, e os liberais. O que é isso? Os keynesianos é quando vocês vão querer uma maior intervenção do Estado na economia. E o liberal, quando o Estado intervém menos na economia. Porque, na verdade, se você for observar,
A crise de 29, muitas pessoas dizem assim, foi a crise da mega produção. Mas o que será que fez com que esses mega empresários riquíssimos pudessem, todos eles de uma vez só, produzir em grande quantidade? Será que de repente algum gênio soprou no ouvido deles e disse assim, vamos produzir em grande quantidade que você vai conseguir vender tudo, você vai ter uma mega lucro? Será que foi assim? Porque o que será que fez com que todos ao mesmo tempo cometessem esse erro? Na verdade foi o Estado, meu povo. Por quê? Turma, segundo os economistas, né, a gente vai estudar isso em macroeconomia e história da economia também, vocês vão ver que durante alguns momentos do ano nós tivemos crises piores do que essa de 29. Mas por que a de 29 em si foi a pior de todas? Beleza. Uma das piores crises que nós podemos dizer foi exatamente as crises pós-guerra, pós-Primeira e pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, sabe por que não ganhou tanto alarme como ganhou essa de 29? Porque a de 29, querendo ou não, foi proporcionada pelo Estado. Como assim, professor? Não entendi. O Estado estimulou essas indústrias a produzirem mais. Como assim? Diminuiu os custos, os impostos. Para quê? Para poder aumentar a produção. Se eu estou tendo uma diminuição de determinado imposto, eu estou tendo o aumento da oferta de matéria-prima, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse momento, que está tudo mais baixo, e vou produzir. Já que minha produção é em larga escala, eu tenho que produzir em grande quantidade. Então, o que foi que aconteceu? O Estado barateou, diminuiu muito os custos da produção. O que as empresas aproveitaram para fazer nesse momento? Vamos produzir. E aí elas produziram em grande quantidade e, de repente, cadê o comprador? Não tinha comprador. Tá? E acabou gerando, por exemplo, essa crise, né? Essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Você produzia em grande quantidade, mas, de repente, não tinha para quem você vender. Né? Agora, professor, me diz uma coisa. E como foi que eles saíram, por exemplo, desse problema, dessa crise? Pois é. Aí entra mais uma vez o Estado. Como? O Estado criando obras de infraestrutura, principalmente. Porque ele tinha que fazer movimentar a economia. Ele tinha que fazer o PIB crescer. Lembrando que o PIB é tudo aquilo que é produzido internamente no país. Como assim? Toda a riqueza que é produzida no país. Então vai desde, por exemplo, uma simples balinha que você compra numa parada de ônibus, até mesmo uma obra, por exemplo, que alguma prefeitura está fazendo, uma praça. Nossa cidade está repleta de praças, né, em construção, em reformas. Então o que acontece? Tudo isso é levado para o PIB, que foi o que é produzido no país. Então o Estado, mais uma vez, ele vai e se mete aí. E faz o quê, pessoal? Obras de infraestrutura. Começa exatamente a tentar criar uma outra forma paralela para que o país pudesse sair desse problema. Tá? E, professor, me diga uma coisa. Conseguiu? Conseguiu. Aí depois entra, né, o período de Segunda Guerra Mundial, e aí é quando os Estados Unidos conseguem mesmo, de fato, se restabelecer e, claro, se tornar exatamente essa maior potência que é hoje. Mas voltando a falar um pouquinho de modelos de produção, o modelo de produção fordista ele foi colocado agora em xeque. Pô, olha o que deu você produzir em grande quantidade. Né? Produzir de forma desenfreada. E aí surge exatamente aonde? Lá no Japão, na indústria de uma estatal Toyota, né, da Toyota, uma estatal automobilística. O que foi que aconteceu, professor? Surge um modelo exatamente chamado de toyotista, ou o toyotismo começa a surgir exatamente lá na Ásia, no Japão mais precisamente. O que traz esse toyotismo como principal destaque? Primeiro, se você for analisar hoje, já que está falando de indústria automobilística, vamos colocar os dois, né? O carro da Ford e o carro da Toyota. A Toyota, pela marca, só pela marca já faz a propaganda dela. O carro pode ser feio, como por exemplo, né, a própria Quatro Rodas chegou exatamente a classificar, né, o Etios como um dos melhores carros, porém um dos mais feios, mas vende pra caramba. Por quê, professor? Porque é um dos melhores carros, né, da categoria. Porque a própria marca Toyota ela já vende por si só. O poder de revenda e de venda dela é muito alto, por causa da qualidade do produto. Então a Toyota ela tem muito isso com ela, questão de qualidade. Por quê? Porque a forma como ela é produzida. Diferente do que acontecia, por exemplo, nas indústrias Ford, no modelo Toyota, todo mundo conhece a linha de produção. Como assim? Ninguém faz apenas um único trabalho. Lembra do que eu falei agora há pouco?
No Fordismo, trabalho específico, especializado, tu só faz uma única função. Era muito comum você trabalhar, por exemplo, numa fábrica durante 30 anos. Isso no modelo Fordista. E você não sabia o que você estava produzindo. Tá bom? Porque você só fazia uma única função. Já no modelo Toyotista, isso não acontecia. Por que não acontecia? Porque lá não existia o trabalho específico. Tá? Lá, por exemplo, você já vai ter uma multifuncionalidade. Você vai passar por vários setores. Você vai conhecer toda a linha de produção. Por quê? Para que o produto saia com o maior rigor e critério de qualidade possível. Por quê? Você conhecendo toda a linha de produção, se por acaso tiver algum probleminha lá, você sabe detectar onde foi o problema. E aí volta exatamente para poder ser corrigido aquele problema. Já no modelo Fordista, não. Se der um problema lá na frente, tu não sabe, porque a tua função específica era só uma. Empacotar, ou embalar, ou montar, ou produzir, e assim vai. Ou vender. No Toyotismo, não. Toyotismo, você, na verdade, já vai conhecer toda a linha de produção. Tá bom? Então, você vai ter, por exemplo, também o evito, né? Você vai evitar, né? Vai acabar evitando o desperdício. Você, por exemplo, vai produzir por encomenda. Não é à toa que recebe um apelidozinho, né? O modelo Toyotista. Qual, professor? O Just in Time. Just in Time. O que é isso, professor? Produção na hora certa. A hora certa. Ou seja, existe um momento certo de produzir. Quando é esse momento? Quando chegar uma encomenda. Para não correr o risco de eu produzir em larga escala, em grande quantidade, só que de repente aquele meu produto ficou ultrapassado. E aí? O que eu vou fazer com aqueles produtos que eu fabriquei, mas não consegui vender? Vai virar lixo? Né? Então, para evitar esse tipo de desperdício, nada melhor do que uma produção por encomenda. Então, isso é a característica, por exemplo, né, do modelo Toyotista, ou seja, a flexibilização na linha de montagem. Você conhece todo o modelo de produção. Tá bom? Agora, professor, e com relação a essa questão da influência do Estado na economia, né? O keynesianismo, por exemplo? Pois é. Então, o keynesianismo ele começa exatamente a ganhar força novamente, exatamente após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, em 1929. Só que não dura muito. O que foi que aconteceu, professor? O modelo keynesianismo mostrou exatamente algumas fraquezas, dentre elas, exatamente o aumento dos gastos públicos, né? O Estado se endividando. E o Estado se endividando é algo arriscado, porque, querendo ou não, a população vai acabar pagando esse preço, o aumento dos impostos. E isso daí vai fazer, por exemplo, com que seja novamente repensado se é proveitoso ou não você, na verdade, ter esse tipo, né, de acordo, esse tipo de regulamentação. E aí o que acontece? E aí começa a surgir novamente os novos liberais, né, o chamado neoliberalismo. O que é isso? É quando o Estado que ganhou força após a crise de 29 começa a perder mais uma vez a força. Como? Empresas estatais que começam a surgir lá depois da crise de 29 começam agora a se tornar privadas. Ou seja, começa a haver a chamada privatização. O que é privatização? É quando ocorre a venda de uma empresa estatal para o poder privado. Ou seja, um dono, uma pessoa ou um grupo agora vai ficar tomando de conta daquela empresa. Aí vem aquela pergunta, mas quando será que se torna importante ou quando é bom você ter, por exemplo, uma empresa estatal sendo vendida, sendo negociada com a propriedade privada, com a iniciativa privada? Geralmente é aquela que está te dando gasto. Pensa comigo. De repente, Tiago Haidar, professor de História, montou para ele um restaurante. Ele é professor de História, mas ele tem um restaurante para ele. Se de repente, no final do mês, esse restaurante, para poder ele fechar as contas, ele teve que tirar do bolso dele como professor, ou seja, como professor, vamos supor, ele ganha 10 mil reais por mês, só um exemplo. E, de repente, o restaurante, para poder fechar a conta, ele teve que injetar R$1.000 do salário dele de professor no restaurante. Será que tem alguma coisa certa ou alguma coisa errada nessa história aí? Isso está errado. Lógico. Porque como é que eu vou tirar dinheiro à parte, de fora, para poder sustentar uma empresa? Tem alguma coisa errada. A empresa pode estar te dando lucro, não te dando prejuízo, despesa.
Entendeu? Então, a partir do momento que uma empresa não estiver te dando lucro, estiver te dando prejuízo, vende ela, te livra dela. Por quê? Exatamente para poder você evitar esse tipo de gasto, esse tipo de problema. Né? Você vai ter que tirar dinheiro de um outro setor que você poderia investir para estar aplicando naquela empresa. Então, nesse momento, é a melhor hora que tem exatamente para que haja a venda, né? A privatização de uma empresa estatal. Agora, nós estamos observando que está em pauta, né, no atual governo, para que exatamente a possibilidade de venda de algumas companhias estatais, os Correios, a Eletronorte. Né? Então, algumas empresas estão exatamente nessa análise, né? Se vende ou não vende. Tá bom? Então, geralmente, uma empresa, quando ela não está dando lucro, a melhor coisa que tem é você vender. Então, pessoal, existe uma grande possibilidade? Existe. Lógico, né? A oposição vai bater em cima, vai dizer que não pode, que não pode. Mas, gente, isso aí é a forma mais, como é que eu posso dizer, mais simples possível de você entender. Se uma empresa está te dando prejuízo, por que você não vende? Então, que se é do Estado, tem que continuar tendo prejuízo? Ah, mas é emprego das pessoas. Mas as pessoas vão continuar com seus empregos. Quando você tem a privatização, não significa dizer que todo mundo ali vai para a rua. Não. Você pode continuar. Você tem exatamente essa opção. Você pode continuar ou não. Só que agora, teu chefe é outro. Teu chefe não é mais o Estado. Entendeu? Teu chefe não é mais aquele que vai te dar uma licença premium, né, de 3 meses, uma licença de 2 anos sem remuneração, e assim vai. Né? Ou uma licença até assalariada se você for se capacitar. Depende, agora teu chefe é outro. Teu chefe agora vai querer que tu produza. Tá? Que a empresa privada, geralmente, ela quer que você produza. A estatal, geralmente, é mais uma empresa de circulação de renda, de movimentação de renda, né? Fazer com que o dinheiro possa se espalhar entre a população. Então, exatamente, é por isso que os a favor ou os contrários às privatizações sempre entram, na verdade, em choque. Tá? Porque, na verdade, são duas finalidades totalmente diferentes. A gente não tem como comparar uma empresa privada com uma empresa estatal. A empresa privada, sempre a produção vai ser lá em cima. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, com a empresa estatal. Tá bom? Agora, professor, e o que significa, por exemplo, essa chamada abertura de mercado? Pois é. Muitos países, né, devido a esse modelo keynesiano, se endividaram. E uma das soluções, exatamente, além da privatização, foi fazer a chamada abertura de mercado. O que é isso? É quando você, na verdade, além de privatizar suas empresas, você permite a entrada de empresas estrangeiras. Ou seja, você está abrindo o mercado, fazendo com que a ampla concorrência possa acontecer. E, por exemplo, isso é o que o liberalismo, na verdade, quer. A concorrência, né? O amplo mercado. Porque, galera, a concorrência para nós consumidores é algo fantástico. Poxa, analisa só. Achei interessante, minha esposa agora disse assim para mim: poxa, amor, tu não sabe quanto é que está o quilo da banana. Eu disse assim: quanto? No Mateus. Olha só. Eu disse: quanto? Da banana prata está 1,75. Baixou foi muito. Aí eu disse assim, né? Agora tu sabe por que abaixou? Eu disse assim, não, o que foi? Porque o açaí, seu concorrente agora, viu como é bom ter concorrência? Está fazendo aniversário. E aí baixou os preços. Lógico. Para poder a clientela não correr toda para o açaí, o que o Mateus fez? Baixa os preços também. Então, é o tipo da coisa. A concorrência para a gente é fantástico. Quem dera que tivesse mais 3, 4, 5 redes de supermercado na nossa cidade. Né? E é isso que o liberalismo gosta. É isso que o liberalismo quer. Por quê? Porque aí você tem abertura de mercado, você tem uma ampla concorrência. E, claro, a concorrência, para ganhar clientela, ela vai ter o quê? Que dá preço e qualidade. Por isso, exatamente, né, o liberalismo prevê isso. E, lógico, quando houve esse endividamento, eu estou endividado. Como é que eu faço para me sair do vermelho? Eu tenho que conseguir dinheiro. Mas está ruim de eu conseguir dinheiro. Então, eu vou ter que pedir emprestado. Quem vai me emprestar? O banco. E nós sabemos que temos duas instituições que elas são exatamente designadas para isso. Para quê? Para exatamente injetar capital, injetar dinheiro. Quem, professor? O Banco Mundial, chamado BIRD, parece passarinho em inglês, né? BIRD. E o que é, professor? O FMI, o Fundo Monetário Internacional. Tá? São os dois organismos, organizações supranacionais. O que é isso, supranacionais? É que não tem uma nacionalidade específica. Tá bom? Ela pertence a vários países. É um conjunto de países que injeta dinheiro. Tá bom? E para que serve, pessoal, esses bancos? Para emprestar dinheiro. Tá bom? Vai emprestar dinheiro para o país. Agora, claro, como é que o país vai pagar?
Pronto. Ele não vai emprestar para qualquer um. Ele vai emprestar para país que tem condições de poder pagá-lo. Porque é simples, eu não vou prestar dinheiro para uma pessoa que não vai poder me pagar. Entendeu? Isso aí é óbvio. Então, por exemplo, de repente alguém chega para mim e diz assim, olha, professor, estou precisando de R$1.000. Beleza. O senhor tem R$1.000 para você me emprestar? Aí eu vou analisar. Pode ter, eu tenho. Mas como é que tu vai me pagar? Aí se de repente esse camarada está endividado, cheio de dívida, cheio de conta, não está pagando ninguém, é mal pagador, como que eu vou emprestar? Se esse país é mal pagador, como o FMI ou o Banco Mundial vão emprestar? Por isso existe aquela importância, aquele rótulozinho de o país ser mal pagador ou não. Professor, isso influencia alguma coisa? Lógico. Tá? Na hora que você necessitar, você precisar recorrer a fundos internacionais, você não vai conseguir. Porque você tem o rótulo, você está taxado de mal pagador, de caloteiro. Tá bom? Então, professor, voltando agora aqui. Então, quer dizer então que o modelo toyotista ele prevê tudo isso, exatamente. Tá? Essa mega produção. Então, quer dizer que o keynesianismo prevê a influência total do Estado. Perfeito. O Fordismo, professor, o trabalho específico, a utilização de esteiras. Perfeito. Professor, o liberalismo prevê ampla concorrência, abertura de mercado. Perfeito. Essas quatro, né, esses quatro termos aí, você tem que entender exatamente essa diferença de cada um. Então, lembrando, modelo de produção, Fordista e Toyotismo. Qual a diferença? Fordismo, uso de esteiras, uso de estoque, trabalho específico, tá bom? Toyotismo, produção na hora certa, just in time, produção por encomenda, tá bom? Flexibilidade tá? na linha de produção, ou seja, você conhece todas as etapas da produção, tá bom? É muito mais utilizado hoje em dia, é o modelo mais moderno que tem de produção, embora ainda existam empresas que trabalham do modelo Fordista, tá bom? Professor, keynesianismo, tá? Liberalismo, qual é a diferença? Keynesianismo, grande participação do Estado, o Estado intervém diretamente na economia, tudo que o Estado puder se meter, ele vai se meter, tá bom? O que é o liberalismo? É a eliminação da interferência do Estado. O Estado cuida do que é dele, educação, saúde, segurança pública. Produção pertence à ampla concorrência, à abertura de mercado. Deixa o privado, deixa o individual, na verdade, produzir. O individual concorrer. Tá certo? Essa é a diferença. Tá bom? Professor, privatização é quando uma empresa estatal se torna privada. Passa a pertencer a um dono, a um grupo. Professor, estatização é quando uma empresa privada é comprada pelo Estado ou é tomada pelo Estado. Professor, isso pode acontecer? Pode. A Argentina, por exemplo. Muitas empresas, ou melhor, muitos empresários, né, estão exatamente saindo da Argentina e vindo para o Brasil, por causa desse risco que está exatamente agora na Argentina, tá bom? Do Estado tomar, né, estatizar algumas empresas privadas que ali existem, tá bom? Então, Tobia, essa é do capítulo 18, agora vamos lá para o capítulo 19 rapidinho, tá? Vou falar só, por exemplo, de duas coisas. Olha só, primeiro, quando a gente fala, por exemplo, de blocos econômicos, professor, que muitas pessoas me perguntaram, pessoal, existem quantos tipos de acordo? Né? Existem vários tipos de acordo. Mas, por exemplo, um dos principais que as pessoas me perguntaram, que é por causa do NAFTA que está falando aqui, é a chamada zona de livre comércio. O que é isso? Quando eu tenho uma zona de livre comércio, significa dizer que é uma zona em que os países membros, seus produtos podem circular livremente entre eles. Pessoal, deixa um pouquinho mais claro. Tudo bem, vamos falar do NAFTA logo então. O NAFTA, tá, é a Aliança de Livre Comércio da América do Norte. Mas NAFTA? Que é uma sigla em inglês, né? E agora vem a pergunta. Professor, quem são os países que fazem parte do NAFTA? São 3. Os 3 da América do Norte. Quem? Canadá, Estados Unidos e México. Tá bom? Então, o que acontece? A zona de livre comércio entre eles permite o quê? Que todos os produtos estadunidenses, mexicanos e canadenses possam circular livremente entre eles. Então, o produto dos Estados Unidos vai para o México sem cobrança de imposto. Assim como o mexicano vai para os Estados Unidos sem cobrança de imposto. Assim como pode ir para o Canadá ou vice-versa sem cobrança de imposto. Tá bom? Isso é a zona de livre comércio.
Pessoal, isso aí é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Por quê? Bota uma coisa na cabeça de vocês. Bloco econômico é quando dois ou mais países se unem para combater um inimigo mais forte. Só que, claro, não vou combater de forma militar, de forma econômica. Eu quero vencer um inimigo mais forte do que eu. Então, se eu não tenho aquele produto e o meu vizinho tem, eu vou tentar criar uma forma onde eu possa comprar aquele produto de forma mais barata, tá bom? Para quê? Para também poder produzir. E que ele possa também comprar os meus de uma forma mais fácil, mais rápida, para poder desenvolver as indústrias aqui dentro. Então, o bloco econômico surge exatamente para isso, para facilitar esses acordos que existem entre si, tá bom? E um dos blocos mais famosos é exatamente esse NAFTA. Esse NAFTA ele é tão famoso e tão importante para os Estados Unidos principalmente, por quê? Porque, na verdade, essa parceria, Estados Unidos e México e o Canadá, proporcionou o surgimento de umas fábricas, né, umas empresas, umas indústrias chamadas de maquiladoras. O que é isso? As maquiladoras são empresas geralmente estadunidenses que se instalam no México. Por que elas se instalam no México? Elas se instalam no México principalmente por causa da mão de obra barata, da abundância de matéria-prima. Tá bom? Agora um detalhe. A maioria dessas maquiladoras estão em áreas de fronteira. Sabe por quê? Porque na hora que produzir, é mais perto para trazer para os Estados Unidos. Então você vai ter uma produção de uma ótima qualidade, utilizando uma mão de obra extremamente barata. Agora, pessoal, por que eles vão logo para o México produzir? Por que não produzem logo nos Estados Unidos? Simples. Supondo que o salário mínimo no México, ou melhor, nos Estados Unidos seja $1.000. $1.000. Só que no México, a moeda é mais fraca. Olha só, é menos valorizada. E o que acontece? Na hora que você vai transformar nas casas cambiais o dólar para a moeda mexicana, o que vai acontecer? O trabalhador nos Estados Unidos ganha $1.000. Então, ele vai custar $1.000 para aquela empresa. Um funcionário. No México, vai cair para $200. Entendeu? Então, o que acontece? Professor, 5 vezes a menos. Exatamente, 5 vezes menos vai custar para as empresas. Então, é mais vantajoso você produzir lá no México. Porque com o salário de um profissional nos Estados Unidos, você paga 5 no México. Então, o lucro vai ser exatamente muito maior. Tá bom? Então, por isso, né, esses acordos acabam sendo mais vantajosos, tá bom? Para os Estados Unidos ter que produzir lá no México. Além do mais, leis ambientais são menos rigorosas, tem mais abundância de matéria-prima, tá bom? As leis sindicais são menos rigorosas. Então, tudo isso estimula, por exemplo, para que essas empresas possam querer ir para o México, tá bom? Turminha, infelizmente, já deu nosso horário. É um assunto muito extenso, né, para pouco tempo, mas eu espero que tenha ajudado aí um pouquinho vocês, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Valeu, galera. Obrigadão, tá?